todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio da segunda temporada. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Eu me chamo Rebeca. Eu me chamo Maria Eduarda e nós estamos aqui hoje com as... Eu sou a Letícia, eu tenho 24 anos, faço parte da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, aqui em Teresópolis, e também sou membro da Consagrada de Aliança, a comunidade Mater Dolorosa de Jerusalém. Seja muito bem-vinda. Eu sou a Rafaela, tenho 34 anos, também faço parte da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Venda Nova, e também faço caminho, eu estou no caminho, na terceira etapa da comunidade, caminho como aliança, e estamos muito felizes de estar aqui com vocês nessa noite. Nós também estamos muito felizes. Bom, para começar, a gente queria saber um pouquinho, assim, da comunidade, né? Como é que vocês chegaram até a comunidade, como é que ela entrou, assim, na vida de vocês, que comunidade é essa? Sim, qual o seu carisma? Bem, quer começar? Porque o meu faz parte do seu. Entendi. Então tá bom. Eu conheci a comunidade, eu era muito nova, assim, foi quando, na época, o padre João Marcos, ele era da minha paróquia, e ele precisou fazer um tratamento para a saúde, e a comunidade enviou um dos missionários lá para minha paróquia, que é o Marcelo, na época, né? E ele ficou lá, e aí ele falou um pouquinho da comunidade. Em 2008, a Escola de Evangelização de Jovens, eles têm um projeto de Escola de Evangelização de Jovens, que os jovens dão 10 anos e meio da vida, assim, para estar na comunidade, mas assim, não para ser da comunidade, né? Jovens que buscam mais intimidade com Deus, né? Então, procura mais tempo de oração, também missões, estudo, né? Sobre Deus. Então, eles deixam a sua vida e vão ficar, né, nesse período lá, né? E tem contato com a família e tudo, mas também dedica esse ano para Deus, né? E aí eles têm missões nas paróquias, né? São 4 missões intensivas de uma semana no ano, né? Que eles ficam na escola. Em 2008 eles fizeram missão na minha paróquia, né? Foi a turma de 2008. E aí eu conheci, foi o Rafa, a Neném na época, né? A Isabela, que é até aqui de Teresópolis, Isabela, né? E aí eles foram explicando o que era a escola de evangelização, explicando o que era a comunidade. E assim, ele foi ter o primeiro contato, né? E aí, em 2009, eu fui no primeiro Adorai que eu participei, né? Então, eu não conhecia, eu nunca tinha ido na comunidade, a comunidade a sede fica em Petrópolis, né? E aí, em 2009, eu fui na Adorai, foi a primeira missão, assim, de casa em casa que eu fiz. E uma amiga minha, que é a Elisa, foi a primeira jovem de fora de Petrópolis que fez a escola também, ela falou comigo assim, olha, eu tenho uma coisa para te falar, né? E aí, eu teve um momento de adoração, e aí, nesse momento de adoração, eu falei com o Senhor, Senhor, eu senti que aquilo que ela ia me falar seria algo muito importante, assim, né? E na adoração, eu falei, Senhor, o que a Elisa vai me dizer, que seja, né, o que está no teu coração, né? E aí, depois ela veio conversar comigo e me chamou para a escola de evangelização, né? Eu já tinha me formado, né, no ensino médio, eu estava cursando educação física na época, né? E eu falei, caramba, mas como que vai ser isso, esse processo, né? De ir para a escola e tudo mais. Ela, não, eu vou te explicar. Ela me explicou como que foi, né? E aí eu pude conhecer, a escola tem reuniões de preparação, né? Então eu pude ir conhecer e eu ali percebi o chamado, né? Para ir para a escola de evangelização. Então eu fui na turma de 2010, fiz parte da escola. E ali a gente conheceu um pouco a comunidade, né? E aí, quando eu estava no período da escola, eu não me sentia assim chamada à comunidade em si, mas eu participei dos projetos, né? E aí eu participei também do Madre Teresa, que é um dos projetos que a gente vai conversar um pouquinho aqui, né? E dentre outros projetos da comunidade, né? E aí de lá para cá, a gente teve uma aproximação muito grande com a comunidade, né? E aí eu sempre tive muito contato, assim. Depois eu fui fazer pedagogia em Petrópolis, então eu sempre estava indo lá, né? E a comunidade é um lugar que para mim, né? E para muitos jovens que já passaram pela escola, né? É um momento, assim, de muito mergulhar na presença de Deus, assim. Né? Depois ele pode até falar um pouquinho mais essa questão em relação ao carisma, chamado comunidade, mas é um lugar, é como um lugar como se fosse uma fonte que vai jorrando, e a gente vai bebendo essa água, vai saciando a nossa sede do amor de Deus, né? E ali eu fui percebendo, toda vez que eu ia, era essa experiência, né, que eu tinha, né?
mas foi quando a Lelê foi para a escola, né? Eu não percebi assim como chamada, né? Mas quando a Lelê foi, né? A gente foi levar ela na missa e naquele ano foi um ano diferente para mim, né? Eu comecei a pensar na comunidade de uma maneira diferente, né? Diferente de todos os anos anteriores, mesmo eu já fazendo parte da escola, né? Tu foi da turma de 2020, 10 anos depois, né? E na missa, na última missa que a gente foi trazer a Lelê de volta, né? É, ali eu conversei até com a Verônica, né? Falei do que eu tava percebendo que tinha algo diferente. Quando eu olhava, tinha algo diferente, né? E ela falou assim: olha, interessante que nós vamos agora esse ano fazer um pré-vocacional, porque a gente não, que eles só tinham os 3 anos de vocacional. Então a gente vai fazer um pré, para as pessoas conhecerem um pouco mais o carisma e tudo mais. E aí eu entrei no pré e agora já estou no terceiro ano, né? Na terceira etapa da comunidade, né? Então, assim, é um cuidado de Deus, né? Nesse período, nesses anos todos, né? Mas um cuidado, assim, que nos aproxima desse amor dele, né? Com certeza. Você pode falar um pouco sobre o impacto desses 10 meses que você ficou, assim, nesse serviço ao próximo, né, nessa escola, durante a sua juventude, né? Porque geralmente o jovem não quer abandonar, né? Tipo assim, você falou que estava na faculdade, então às vezes a gente tem essa ânsia, né, de continuar. Fala um pouquinho sobre para os jovens que estão nos assistindo sobre esse projeto. O projeto da Escola de Evangelização é um projeto, assim, eu costumo dizer que na paróquia é muito bom, né? A gente está na paróquia, a gente está... Eu sempre, desde a minha adolescência, assim, eu participei muito com a juventude, né? Mas, assim, eu tinha no coração um desejo de dar mais para Deus, né? Era um desejo que eu estava ali, eu estava, assim, nos movimentos, eu fazia parte da catequese, ministério de música, só que no coração tinha um desejo de algo mais, né? E quando eu recebi esse chamado, né, lá no Adorai de 2009, né, eu fui percebendo que era vontade de Deus eu estar na escola em 2010, né? Foi um desafio ir, porque eu tranquei a faculdade, eu tive que deixar meu trabalho, né? E aí, mas Deus conduziu tudo, assim, né? E aí a gente entra em fevereiro e a gente tem a primeira experiência, assim, é poder sair de casa, né? Poder sair da casa, né? Do seu aconchego ali, para poder viver esse tempo com outros jovens, né? Outros irmãos. No meu ano foram 10 jovens, né? Que foram seis meninas e 4 meninos, né? E ali a gente vai, primeiro a gente vai aprendendo um pouco nessa vida fraterna, né? A gente vai compreendendo, assim, o desejo de cada coraçãozinho ali, de buscar mais a Deus, né? E a gente vai vendo, assim, quanto é bonito a ação de Deus, assim, no coração de outros jovens, né? O desejo de outros jovens também conhecerem mais a Deus, né? E ali a gente tem um momento, na parte da manhã, geralmente são aulas, né? A gente tem aulas de doutrina, a gente tem aulas sobre documentos da igreja, sobre vocação, e aí temas muito importantes, né? Cristologia, Mariologia, Escatologia, né? E aí a gente vai conhecendo mais a Deus, né? E quanto mais a gente conhece, mais a gente ama, mais a gente se apaixona, né? Então é um momento, assim, uma profundidade muito grande sobre a Sagrada Escritura, né? Sobre a doutrina também social da igreja, né? Então a gente vai, naquelas aulas, a gente vai conhecendo, nossa, a gente sabe ainda tão pouquinho, né? né? E a igreja, assim, é tão rica, né? E a gente vai conhecendo. E aí tem as experiências das missões também. Então a gente participa um pouco das missões que a comunidade já realiza, né? Na época não eram chamados de projetos, depois que eles foram organizando, não, eram missões mesmo da comunidade. Então a gente tem experiência de fazer missão nas escolas, né? No meu ano também eu pude ir em presídio, a gente fez missão em rádio, a gente tinha a Rádio Catedral lá de Petrópolis, que a gente ia. A gente fez missão e a gente conheceu o projeto Madre Teresa, que é com crianças carentes, né, de um bairro de Petrópolis. Então são várias missão de casa em casa, que todo sábado, missão no grupo jovem, pequenas comunidades que a gente participava, né? Então assim, são várias experiências missionárias que vai nos ajudando a conhecer um pouco mais a beleza dessa vida missionária da igreja, né? E a gente também vai começando a se identificar, né, com que tipo de missão, né, que nós somos chamados, às vezes a nossa personalidade, o nosso jeito, aquilo que Deus nos chama, né? Então são várias experiências e a gente vai conseguindo se identificar né, com as missões, né? E, e assim, a vida fraterna é algo assim que a gente cresce muito, porque aí a gente Forma uma amadurece nova muito, família, né, também.
Eu acho também muito legal, porque você começa a ver que tem outros jovens que querem viver a mesma coisa que você, né? Isso. É muito diferente da realidade, por exemplo, da faculdade que você tava antes, do É, trabalho, né? sim, Então eu acho isso muito legal também, assim, enche o coração. isso. É uma experiência assim, se alguém tem esse desejo, queria conhecer mais a Deus, queria me aprofundar, ter uma experiência missionária, conhecer outras realidades de missão, vale a pena, né? É um desafio, né? Você ter que, mas você não para a sua vida, né? Você ganha um ano da tua vida, porque é um ano que você amadurece. É como aquela passagem do barro, do oleiro, que a gente desce, né? A casa do oleiro, e ali o oleiro vai fazendo todo o trabalho, né? Com vaso e vai moldando, né? É um ano que a gente desce ali, né? Nessa casa e a gente vai deixando Deus revelar quem a gente é, né? Porque fora a gente às vezes se dá com realidades tão agitadas, né, na vida, né? A gente às vezes não consegue parar para perceber quem eu sou, quem é a Rafa, né? Quem é a Rafaela, né? Para que eu sou chamada nesse mundo, né? Então a gente se conhece, não é fácil, porque ao mesmo tempo que a gente também conhece muitas limitações, né? Muitas limitações mesmo, né? Mas aí a gente vai trabalhando essas limitações, a gente vai trabalhando as nossas fraquezas também, e Deus vai cuidando, Deus vai revelando quem a gente é, até às vezes no outro, até no irmão, né? E aí Deus vai trabalhando na gente e para a gente poder ser o máximo que a gente pode ser para Ele, né? Dar de fato quem eu sou, tudo para Ele, né? E é uma experiência muito, muito bonita mesmo. Isso é muito bonito mesmo. Tem um livro de São Bonaventura, agora eu não vou lembrar se é A Direção da Alma ou A Vida Perfeita, mas eu acho que é A Direção da Alma. Que ele fala, ele cita muito também São. Ai, gente, São Bernardo, eu acho. Agora eu não vou lembrar quem ele cita muito. Mas ele falava sobre exatamente você conhecer a si mesmo por você ser o tabernáculo de Deus. Então, se você quer entrar no Santo dos Santos, como é que você não vai reconhecer primeiro o santo que habita em você? Porque Isso. você é a casa dele, né? E é muito bonito isso porque ele gera realmente essa intimidade, né? Então é muito importante a gente realmente se conhecer, saber quem nós somos, para voltar a essa essência de Deus em nós, né? É porque, como foi Deus que nos criou, Ele sabe quem nós somos. Então, essa experiência da escola é um momento que assim, a gente vai conhecendo Deus. A gente tem a vivência da oração, tem a missa diária, né? Então, assim, a gente vai conhecendo o Senhor ali, e aí, nesse conhecer Deus, que a gente vai se conhecer, né? Então, essa que é a experiência, assim, da escola que eu tomo, assim, para minha vida, e até hoje, né? Como, assim, um momento de maturidade muito grande, assim. Claro que a gente, até hoje, né, a gente tem que melhorar e buscar essa intimidade, mas é isso, né? Que a gente quanto mais a gente conhece Cristo, mais a gente também se conhece, né? Porque ele vai revelando quem nós somos e por que estamos aqui, qual a nossa missão, né? Com certeza. Verdade. A Santa Teresinha, ela fala uma frase que eu gosto muito, que é só Deus sabe, né, aquilo que eu sou, né? Só Deus que me conhece, algo assim. E isso é verdade, né? Porque a gente muda de estilo, né? Muda de gosto. Tem hora que a gente, sei lá, a gente gosta de tomar café da manhã. Tem hora que a gente não gosta mais de tomar aquele café de manhã, né? Tem hora que a gente tá indo pra academia. Tem hora que a gente não. Então, Deus conhece a nossa essência, né? Sim. E isso é uma verdade muito grande, porque à medida que nós vamos nos aproximamos de Deus, nós também vamos nos conhecendo. Sim. E eu acho fazer isso na juventude uma oportunidade, assim, única, porque é um momento de se conhecer. E às vezes a nossa cabeça está tão confusa com as outras coisas, que são emoções, né? Igual sair de casa é uma emoção, né? Antes eram nossos pais que controlavam tudo, e agora a gente tá começando a decidir as nossas próprias, assim, escolhas. Então, eu acho que a escola de evangelização é uma oportunidade muito grande para os jovens, né? Então, se tiver algum jovem assistindo... Primeira reunião semana que vem. Estão convidados. Você, Letícia. Conta um pouquinho dessa experiência. Eu digo que o meu sim sempre passa pelo da Rafa, né? Nós somos da mesma paróquia e temos essa diferença de 10 anos de idade. Então, quando eu tava ali na adolescência, a Rafa já tava no grupo jovem. Então, a Rafa sempre foi um grande sinal, assim, de Deus na minha vida, né? Um grande canal, assim, foi me levando a Deus, me levando no caminho de Deus. Quando eu tinha ali 14 aninhos, ela me chamou ali pra ajudar ela a dar aula de catequese, aí eu iniciei ele com ela, depois começou o FAC na minha paróquia.
Aí ela foi também, me chamou pro FAC, e foi dando ali os primeiros passos, tudo por incentivo dela, sabe? Ela sempre foi uma pessoa que eu admirei Os muito. pais dela não deixavam ela ir. Aí eu tinha que ir na casa, deixa, eu vou levar, vou trazer. Todo Aí mundo os pais incentiva. deixavam. Eu falei, ele, não, tá na tua mão, tá na mão de Deus. Eu falei, meu Deus, que Jogando a responsabilidade. Mas tá bom, pelo menos ela tá indo. É, Eu lembro que quando teve João aqui na paróquia, você tava, não tava? tava no João. Você também tava. Então, sempre muito próximas, né, Sim. Rafa? E eu sou muito grata quando eu falo da Rafa, ai, é Rafa. Por conta, assim, da Jesus. entrega dela e do sim dela a Deus, que hoje eu tenho a oportunidade também de corresponder a Deus, né? Então, ela sempre foi uma sirineia na minha vida. E é engraçado ver essa diferença, né? Ela fez a escola de 2010 e eu fiz de 2020. Então, foram 10 anos também ali de Isso. diferença, né? E eu senti esse meu chamado pra EJ, foi uma reunião do setor de juventude no mês vacacional. Aí, como a Rafa já conhecia a comunidade, ela foi e chamou algumas irmãs da comunidade para ir lá no nosso setor de juventude para dizer um pouquinho da vida do leigo consagrado, como que era. E as meninas foram e falaram da proposta da EJ. Eu tinha 16 anos na época, estava no segundo ano do ensino médio. Aí eu lembro que as meninas estavam falando da proposta da EJ, aí as meninas começaram do setor de juventude, Letícia, é tua cara, tu tem que fazer, Letícia, é tua cara. E naquilo no meu coração, né? Eu falei, caraca, é minha cara. Só que eu não podia ainda, tem que terminar o ensino médio. Eu concluí o ensino médio em 2017, mas eu não fui pra escola de 2018, né? Eu fiquei ali esperando ainda, eu comecei a trabalhar, não comecei logo a faculdade, não. Quis esperar um pouco para iniciar a faculdade, mas comecei na minha vida, né? Normal, de trabalho, casa, ali, continuei no setor de juventude, nos retiros. E quando em 2019, foi em 2019, nós fomos por conta da Rafa. Eu tava de férias no trabalho. Aí a Rafa, ela foi para uma reunião na catedral. E ela foi e falou assim, meninas, eu e a minha amiga Raquel, nós fomos com a Rafa só pra Petrópolis. Depois da reunião, Vamos lá, vamos na catedral. depois da reunião, ela falou assim, vamos passar na comunidade. Eu nunca tinha ido lá, né? Eu falei, nossa, que legal, vamos lá na comunidade. Na hora que cheguei naquele lugar que eu saí do carro, eu falei, meu Deus. Eu parecia realmente a pertença, sabe? Assim, parece que eu pertenço a esse lugar, algum sentimento diferente no meu coração. Falei, caraca. Aí nós sentamos na mesa pra tomar café com algumas irmãs que estavam lá. E elas foram e falaram da EJ de 2020. Isso foi final já de 2019. E eu tava a preparação pra EJ de 2020. Começaram a falar. Aí eu fiquei com aquilo, falei, meu Deus do céu, aquilo no meu coração, incomodada. Eu lembro que eu vim de Petrópolis até Teresópolis, enchendo a Rafaela de perguntas. Você na EJ, mas como é a vida fraterna? O que vocês fazem todos os dias, de manhã e de noite? Enchendo de perguntas. E uma pergunta que foi, assim, crucial pra mim, que foi a resposta estava no meu coração, assim, o desejo do meu coração. Que eu falei, Rafa, mas o que fez você ir pra EJ? E ela falava justamente isso que ela falou agora, né? Que na vida paroquial ali, né? Claro que a gente vai servindo, a gente vai tendo um conhecimento, mas ela tinha sede de algo que ela não encontrava na paróquia. E que na EJ ela encontrou isso. E eu falei, é isso, parece que eu tô aqui na paróquia, mas eu preciso de mais de Deus, mais intimidade. É uma sede que eu não sei explicar e eu preciso. E ela quando ela falou aquilo, eu falei, cara, eu vou pra EJ. Aí eu comecei a dar uns passos assim. Eu falei assim, foi Jesus. Eu tô no ar. E fez todo sentido pra mim. Só que aí, assim, eu sou muito. Às vezes eu tenho um sentimento, daqui a pouco parece que é um fogo de palha e acaba aquilo. Aí eu falei, será que é um fogo de palha e daqui a pouco eu não vou querer mais? Aí eu falei, vou ficar quieta durante esse período, não falar nada pra ninguém e vou rezar com isso. Aí foi um Adorai de 2019. No Adorai de 2019, eu lembro assim perfeitamente, estava tendo adoração com o Davidson Silva. E Jesus lá lindo, exposto em adoração. Parecia que aquele momento só não tinha ninguém naquele lugar, só era eu e Jesus. E ele começou a cantar Marte Mais. E aquela música, pra mim, aquele momento, foi como uma resposta de Deus. Vai, dá espaço, dá esse sim, é isso que eu quero de você. Amar-te mais que a mim mesmo, né? Então eu preciso sair de mim para amar mais o Senhor. Amar-te e dar a vida só por ti. Eu falei, Deus, é isso. Então, aí aquele dia eu decidi, né? E comecei realmente a pedir liberação do trabalho, falar com a família, toda aquela questão. Só que 2020, aí fui pra EJ 2020, em fevereiro de 2020, veio a pandemia. Então foi uma escola, tipo, muito diferente, Foi né? uma escola bem fechada. E eu falava assim, gente, e as missões? Porque na EJ começa no primeiro sábado de fevereiro.
e parou tudo foi no dia 14 de março, né? Então nós tivemos ali 1 mês e meio, mais ou menos, de experiência missionária, de sair, mas ainda estava conhecendo a proposta da IJ, a gente estava se adaptando ali ainda, né? E veio essa questão da pandemia. Então ainda a gente conseguiu, pela graça de Deus, realizar um pouco de missão assim na escola, em hospital, tivemos essa oportunidade. Só que depois que fechou tudo, a gente ficava naquela. A gente não podia sair lá dentro da comunidade, né? Tudo. A gente não tinha como vir pra casa. Eu lembro que a gente foi visitar a nossa família naquele fim de semana. Aí voltamos no domingo. Aí depois na segunda-feira foi quando decretou que tava tudo fechado. E que toda aquela questão, né? E a gente, meu Deus. E a gente tava naquela espera de que daqui um mês fosse voltar tudo normal. Aí foi passando um mês, 2 meses, 3 meses. E a gente. ano. Então, assim, a nossa escola foi muito diferente de todas as outras mesmo. E eu ficava perguntando pro Senhor, acho que eu e os meus irmãos, né, nós éramos 9, ficávamos perguntando, Senhor, as nossas missões. Porque algo que realmente atrai muito jovem à escola é a missão, essa experiência missionária, né? Só que aí nós estamos aprendendo com Santa Terezinha. Ela que é padroeira das missões, sem sair dentro do Carmelo, né? Então, assim, realmente a missão através da intercessão, através da oração. E foi uma experiência linda, né? A Verônica, ela fala que a nossa EJ foi uma EJ recolhida dentro do coração de Jesus. Porque ali a gente teve muita experiência de oração e a missa diária. E eu tive essa E a gente, compreensão. naquele período, não estava podendo ir à missa, né? Uhum. Foi até a gente que estava aqui fora, a gente não podia ir à missa, né? Exatamente. E lá o padre Antônio, ele morava ali na época na comunidade, né? Então nós tínhamos a missa todos os dias, todos os dias. E eu lembro que na missa de sábado de aleluia, aquilo foi uma resposta divina, assim, pra mim. Porque todos esses questionamentos, né? E o padre Rafael, ele falava que nós ali tivemos a oportunidade de estar na missa e milhões de pessoas aqui fora não tiveram essa oportunidade. E ele falava que nós éramos como Maria Madalena, né? Que vimos a ressurreição de Jesus para anunciar aos outros que estavam aqui fora. E eu falei, obrigada, Senhor, porque se eu estivesse lá fora, eu nem ia ter essa oportunidade, né? E o Senhor me deu esse grande presente. Então, assim, era pra ser EJ de 2020 na pandemia, tinha que ser daquela forma, sabe? Pra gente, pra nossa realidade ali. E como foi especial também o aprender na vida fraterna. Esse autoconhecimento também, o se conhecer passa a você também lidar com o outro, né? E você vai conhecendo ali as suas limitações, as podas que Deus vai fazendo, né? As nossas imperfeições, e Deus vai podando, Sim. Deus vai podando, e vai cuidando. Então realmente muito especial, assim, a EJ em... Como a Rafa também trazia essa palavra, né? Nessa fonte que nos apresenta a Deus. E a IJ faz isso, né? Preenche o coração e quando a gente acha que já viu de tudo de Deus, vem mais e mais e mais e mais. Isso é muito bonito. Durante a pandemia, né, missa de sábado de aleluia foi minha maior dor. Tava assistindo em casa, chorando. Sim. E realmente foi uma graça, né? O Padre Rafael foi muito sábio ao direcionar essa palavra pra vocês. Porque vocês estiveram ali, né? A graça tá Eu lembro que aqui os padres eles iam, né, pra ele em cima onde fica aquela imagem de São Pedro, que é aquela varandinha, sabe? Bater panela e ficar acendendo. É uma coisa muito engraçada. Eu lembro de outro também, no domingo de Ramos, né, que na pandemia não teve, e foi o padre Carlos, e o padre Hernandes, né, eles subiram com um ramo ali e ficaram, todo mundo levanta, gente, ao vivo. Sim. Mas, assim, Deus age em cada momento, né? Foi um momento que Deus permitiu a gente viver e eu acho que teve, assim, um crescimento espiritual pra todo mundo, né? Mesmo tendo essa dor que foi o afastamento da missa. Eu e Rebeca, a gente fez a novena de Santa Terezinha e a gente rezava de madrugada para as missas voltarem. E aqui às vezes ela me ligava, eu tava dormindo, né? Aí aqui na paróquia, as missas voltarem, foi uma missa das rosas. Foi. Então, Exatamente, a primeira missa Foi a foi primeira das missa. rosas. então pra gente Legal. também, Muito assim, foi um lindo. sinal, né? E foi assim, né? O padre falou, as primeiras 500 pessoas te mandarem mensagem pra secretaria. A gente foi... Primeiro da lista ali, do Rebeca. Nossa, e foi uma coisa assim, muito emocionante até pros padres, porque apesar deles estarem celebrando, era vazio, né? Então quando eles Sim. encontraram a igreja... Lembro que eles colocaram a foto das famílias nos Foi, bancos. nossa, Foi um momento assim. realmente, Emocionante. E Tá sendo ótimo essa conversa, a gente tem que voltar pro nosso tema, né? Como vocês tiveram esse primeiro contato, além fora da escola, depois que vocês saíram dessa escola, com o projeto Madre Teresa? Como é que esse projeto entrou na vida de vocês? Eu tive contato, no caso, na minha escola, né? A gente conheceu ali, a gente fazia no bairro da Glória, que é um bairro de Petrópolis, né? Era aos sábados, né? A gente ia
E é um projeto, interessante desse projeto é que a gente vai um pouquinho mais cedo e vai chamando as crianças, né? A gente vai na casa, por exemplo, a gente ia de ônibus e descia no ponto final. E aí do ponto final a gente ia chamando até chegar na igreja, né? Onde a gente fazia o projeto. E a gente ia trazendo as crianças, era pequenininho, era maiorzinho, né? A gente ia trazendo. E é um projeto voltado assim para trabalhar a beleza de ser criança, né? As virtudes, né? E o amor de Deus ali também. Não precisa ser exatamente católico, né, para participar do projeto. Tanto que nesse bairro eram muitas crianças que eram evangélicas também, ou que não participavam, né, de alguma religião. Mas era um projeto que queria demonstrar o amor de Deus mesmo na fragilidade de suas vidas, né? Mesmo nas vidas assim com dificuldade, talvez uma dificuldade financeira, né? Mas era um projeto que buscava mostrar que Deus sonhou com a vida de cada criança, né? Que estava ali. Né? Então a gente trabalhava, fazia muita parte como arte, né? De fazer teatro, fazia brincadeira, a gente fazia que era um momento que a criança se sentisse amada, né? A criança se sentisse amada, se sentisse acolhida, né? E a gente sempre ofertava também um lanchinho, né? Então, um momento que o partilhar, né? O pão, poder também ofertar esse momento, né? Deles terem um alimento, mas mostrar que o alimento maior é Jesus, né? Esse amor de Deus que pode saciar toda fome, toda sede, né? Do nosso coração. E aí a gente é um projeto que busca também esse contato assim com as famílias, às vezes vê uma questão assim, talvez uma vulnerabilidade, né, em relação às vezes a uma coisa que a família está passando, está precisando, então um projeto que busca também talvez encontrar um meio para ajudar a família naquele momento, né, um projeto também que busca através da arte, através do esporte, através da brincadeira, suscitar a alegria da criança, né? Então, que ela pode ser feliz, ela pode ali ter esse momento, né? E também até mesmo as capacidades, né? Tanto os dons que ela tem, né? E que às vezes não são reconhecidos, muitas vezes, né? Então, essa é muito uma característica do Madre Teresa, né? O Madre Teresa, ele tem como padroeira, né? Santa Teresa de Calcutá, né? Que foi uma religiosa que tinha uma vida muito estável dentro da congregação dela, que ela era das Irmãs de Loreto, né? Mas como ela era missionária, era uma congregação, mas ela lecionava, ela era professora de uma classe mais seletiva, né? De meninas, assim, com uma condição um pouco melhor, né? E uma das viagens de trem que ela fez na Índia, ela percebeu esse chamado dentro do chamado, né? Que ela tinha ido para a congregação de 18 anos, mas ali aos 30 e pouquinhos anos já, ela sentiu esse chamado dentro do chamado dela, né? E aí, em 1946, ela viu ali a realidade, né, de Calcutá, na Índia, ela viu a pobreza e ela sentiu um chamado, tenho sede, né? Jesus falou no coração dela, tenho sede, mas é a mesma sede, né, que Jesus na cruz, né? E aí ela falou, tenho sede, né? E ela olhava e Jesus falava, sacia minha sede, né? A sede de alma, a sede dos pobres, né? E aí ela deixa a congregação e vai para a rua mesmo, muda o hábito, ela tinha um hábito, ela começa a vestir como se fosse um sari mesmo, tanto que o hábito de Madre Teresa é como se fosse um sari indiano, né? E ela vai para servir os pobres, né? As crianças ali, né? Então ela ela deixa, né? Todo o seu conforto para estar ali. E aos poucos vão chegando irmãs, algumas vezes alunas dela, aos poucos vão chegando e aos poucos vai nascendo a Congregação Missionária da Caridade, né? Então, numa simplicidade, o projeto ele tem essa característica, é um projeto muito simples, mas ao mesmo tempo com muito amor, muita presença de Deus, assim, né? E ela, assim, na simplicidade, ela foi ali podendo ajudar e hoje elas estão presentes em quase todos os países, não sei se todos, né? Mas, assim, aqui no Brasil a gente tem no Rio 3 casas, né? Então, assim, a gente tem essa congregação, mas o projeto veio inspirado, né, esse amor que Madre Teresa tinha, que ela amava Jesus no pobre, né? E é isso, a gente vê Jesus em cada criança que chega até nós, né? Vê Jesus em cada criança, cada realidade, né? Por mais difícil que seja a realidade, mas é Jesus que está ali. Então a gente precisa fazer com que aquele momento aquela criança seja amada, que aquela criança seja acolhida, né? E ele foi essa experiência, né? Depois que eu saí da escola,
eu não tive essa experiência de poder voltar ao Madre, né? Mas eu continuava ali. E aí, quando esse ano, né? A gente já pensava até no ano passado, né? Quando o padre Rafael veio para cá, para Teresópolis, né? Ele veio, né, para a Paróquia São Pedro e ele é da comunidade, né? Então, a gente já conversava isso, de tentar trazer um dos projetos, né? E aí ele viu a necessidade de trazer o projeto para o Morro do Tiro, né? Então, ele falou, a gente foi estudando, a gente foi pensando e a gente começou o projeto em abril desse ano, né? E está sendo uma experiência muito bonita do amor, do cuidado de Deus, né? A gente começou na capelinha de São Miguel Arcanjo, né? Que é muito pequenininha, né? Então, teve um dia que deu 40 crianças e a gente não sabia onde botar a criança, porque era criança embaixo, criança em cima, e lá, eu não sei, né, se todos conhecem, mas lá é muito pequeno, né? A gente ficou um pouco preocupado, ficou um pouco limitado ali, e a gente pensou, não, a gente precisa de um novo espaço, a gente precisa de um novo espaço, né? E aí o padre fez um ofício solicitando que a gente pudesse fazer o projeto na escola, ali em Saldanha, que é a escola municipal, ali do bairro, né? E aí foi um tempo de espera, que a gente foi rezando, rezando, e a gente conseguiu essa Ai, que liberação, legal. né? E a gente já tem já vai ser o terceiro, né? Terceiro ano. A gente vai fazer o terceiro projeto na escola, né? E é um espaço maior e a gente conseguiu. A gente agradece, né, ao diretor e à Secretaria de Educação que disponibilizaram para a gente, né? Então a gente tem acesso ali. O projeto ele acontece de 15 dias, né? E aí esse contato está sendo aqui, né? A gente está começando o projeto ainda, né? Então ainda há um caminho longo pela frente, mas a gente já vai vendo esse cuidado de Deus logo no início, né? E esse projeto é interessante pensar, ele é da comunidade desde 2009 que ele existe. E em todos os lugares, cidades que nós temos uma casa, igual tem uma casa de missão em Volta Redonda, em Suruí, em Petrópolis, todas as cidades já têm o projeto Madre Teresa. E aqui em Teresópolis ainda nós não temos uma casa de missão, mas temos nós, né, que estamos aqui, eu sou consagrada, tem o Padre Rafael, tem a Rafa, no vocacional, tem as outras meninas. Então, a gente, poxa, qual projeto, né, nesse pensar e qual projeto será que a gente pode trazer para cá? Veio também mais interesse. Então é um projeto que hoje a comunidade tem em todos os lugares que tem consagrados, né? Alguém da comunidade tem esse projeto acompanhando. E a gente vê um grande cuidado mesmo de Madre Teresa com a gente, né? E essa presença mesmo dela, né? Tem momentos assim que são desafiadores, né? Com toda missão tem um desafio, né? Ainda mais quando a gente se diz de crianças e ele ali abrange uma idade de 3 e até ali 14 anos. Bem diferente. Então, tem momentos que a gente fala assim, como que Madre Teresa reagiria a essa situação? Como seria o comportamento dela, a resposta dela, né? Então, é muito especial, assim, uma grande aprendizagem mesmo. Você vê nos olhos deles ali, esse carinho que eles têm por nós. Quando a gente mostra pra eles, nós estamos ali pra cuidar, pra amar, né? Esse vínculo que cria, porque tem realmente muitos que não têm muita atenção, assim, dos familiares, passam por necessidades em casa. Então, quando a gente estende a mão, assim, para ajudar e para amar, não pelo nosso amor, mas pelo amor de Deus, né? Eles se sentem muito acolhidos. Então, assim, é uma troca muito especial, né? Nós ganhamos, quando a gente conversa, depois no fim do projeto a gente para lá, até mesmo na semana passada a gente parou para conversar sobre como tinha sido o projeto. Uma das meninas falavam isso, né? Acho que esse projeto é mais para mim do que para eles, né? Porque me ajuda mais a permanecer realmente em Deus, a querer mais servir a Deus, né? Então ele é muito especial mesmo. E você tinha perguntado sobre o carisma da comunidade. O carisma da comunidade é estar com Maria aos pés da cruz pela redenção da humanidade. Então acaba que a comunidade tem missão para todas as realidades, porque é para a humanidade. São para adolescentes, jovens, famílias, idosos, doentes, presidiários, crianças, grávidas. Interessante, assim, do projeto Madre Teresa, porque ele é muito próximo do carisma da comunidade. Porque o carisma da comunidade ele nasceu aos pés da cruz, né? Ali, Verônica percebeu esse chamado, né? Quando Jesus estava ali aos pés da cruz, né? E ali ela é chamada, né? Cada membro da comunidade é chamado a estar aos pés da cruz com Maria, né? Pela redenção da humanidade, né? Todas as ações, todas as ofertas é pela redenção, mas ali junto à cruz. E Madre Teresa também recebe o chamado na cruz, né? Eu tenho sede, né? Então, esse saciar a sede de Jesus também é uma resposta também ao carisma da comunidade, né? Que é ali no mesmo lugar, no Calvário, Jesus também pede, né? Tenho sede.
né? E essa sede a gente sabe, né, que não é só a sede que Jesus estava do cansaço ali, mas é uma sede mesmo de almas, né? E cada alma ela é muito importante, né? E a criança é aquela que assim, a gente... o adulto, né, com certeza, a gente precisa lutar muito, né? Mas a criança é aquela que a gente precisa guardar em todos os sentidos, né? Eu sou professora também, né? E eu trabalho com educação infantil, né? Trabalho com crianças de 4, 5, 6 anos, né? De pré-escolar. As duas escolas que eu trabalho são de educação infantil, né? E a gente tem essa missão de guardar, assim, a criança, sabe? E aí, quando a gente recebe mais uma missão em relação ao projeto, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente é uma referência, né? A criança olha pra gente e é uma referência, né? É uma referência o olhar, o cuidado, né? É uma escuta ativa ali quando a gente está com a criança, né? Então, o projeto ele acontece desde o primeiro momento que a gente tem contato com a criança, lá na casa dela, quando a gente vai, né, buscar a criança na Vocês vão casa. buscando de casa em casa? A gente passa pela rua, aí vamos convidando as crianças que estão ali. Os Aí tem uma velhinhos, né? adolescente que ajuda a gente, a A Vitória. Vitória, que é Ela daqui do da Peregrino. paróquia. Ela acompanha a gente, ela já morou ali no Morro do Tiro, então ela conhece A bastante as Vitória. pessoas. Eu acho que sei quem é a Vitória. Aí ela vai ajudando, assim, Ajuda muito, ela vai muito. mostrando qual caminho nós temos que ir, vamos passando na escada, chamando. E a gente tem uma pessoa que nos ajuda, assim, demais, que é a Cleusa. Ah, sim, É. ótimo. Que ela é da Paixão da Criança, né? E ela abraçou o projeto, assim, de uma maneira... Ela leva, Dizem que ela assim, parece com Maria Tereza, hein? É verdade. E ela abraçou, assim, muito o projeto, né? Muito. Aí ela vai, ela que fica com as chaves, né? Ela que vai nas escolas, que faz essa comunicação, né? Com a escola. De vez em quando o projeto tem que trocar a data, né? A gente fez um cartazinho, aí coloca lá na escola quando que vai ser. Então, ela tá ali direto, assim, né? Que a gente não é daqui, então ela que organiza, né? A gente Então, foi chega, bom né? vocês falarem isso, porque Isso. às vezes quem quiser ajudar também, né? Não precisa ser da Isso. comunidade para poder Não, ajudar vocês não. no projeto, né? Então, depois entre em contato com ela, Por favor. secretaria. A gente tem, né? Porque a gente não tem, assim, dinheiro, né? Né? Então, assim, cada projeto é uma doação mesmo, né? Tem uma senhora que ajuda, né? E É porque aí a sempre no gente... fim nós temos o lanche, O né? lanche, É algo do projeto, ter o lanche no fim. E às vezes vão muitas crianças, 30, 40 crianças, né? Como Isso. foi o nosso máximo ali, graças a Deus. Então a gente realmente precisa de ajudas financeiras para ajudar a dar um bom lanche para eles também, né? também é A gente faz atrativo, né? atividade, né? Cara, eu quero doar alguma Não queria coisa, chegam né? lá Então, pedindo, tia, quero ajudar. às vezes a pessoa assim, eu queria doar alguma coisa. Tem material de escola, a gente faz muita atividade assim com eles, material de esporte, bola, corda, Brinquedos, né? brinquedos, né? Então a gente, todos esses materiais a gente utiliza, né, para missão e é muito bom. Qualquer ajuda, assim, muito, muito, muito E bem-vinda. algo muito especial que aconteceu, porque lá na comunidade tem a missa todo dia 29. Aí teve uma oportunidade que foi no dia 29, não sei de qual mês agora, mas foi num sábado, que foi o dia do projeto. E a Porque graça de Deus. dia 29, o dia É de São dia Miguel, de né? São Miguel, Aí todo dia 29 eles fazem a missa em honra a São Miguel, igual faz Santa Terezinha, né? Aí, pela graça de Deus, o Padre Rafael consegue acompanhar bastante gente. Quase todos ali ele tá presente. Ou às vezes chega no finzinho, mas ele sempre tem essa presença muito ativa no projeto, né? E ele conseguiu celebrar a missa pra gente, ele com as crianças dia 29. Gente, foi a coisa mais especial do mundo. E eu pensava assim, tem noção que pode ser a primeira missa da vida deles? Da maioria ali, quase todos, é a primeira missa que eles participaram. Isso é algo histórico na vida dele. Foi muito, muito, muito especial mesmo. E eles, com toda a atenção, o padre levou o folheto. Ele celebrou a missa de domingo, né? Então ele levou o folheto, as crianças sabiam ler fora acompanhando. Muito lindinho. É muito legal isso, né? Assim, a evangelização das crianças, porque se a gente parar pra pensar, assim, o que é ruim, o tempo todo tá sendo apresentado, né? Sim. É na música que tá, por exemplo, rolando ali na comunidade, né? Sim. É nas falas agressivas que tem em volta. Então, assim, o que é mal, o que é ruim, o tempo todo tá sendo apresentado, mas o que é bom às vezes fica escondido. Então, uma vez eu escutei uma frase que me marcou muito nessa questão, né? A graça, ela tem que entrar antes do pecado.
Então, assim, a importância da Verdade. evangelização para essas crianças, assim, é muito bonito ver o amor, né? Porque é uma oportunidade deles conhecerem o amor através da vida de vocês, daquele cuidado, daquela brincadeira, por mais simples que seja, o amor de Deus, né? Por Sim. mais que eles nem saibam, assim, nem sei quem é Deus, não sei nem o que é isso, mas eles veem que, assim, nossa, isso existe, né? Eu Uhum. posso ser amado e eu também posso amar. Então, eu acho muito bonito isso, eu fico até meio emocionada. É Tá? bonito mesmo, a Rafa estava falando sobre vocês mostrarem para elas a importância de ser criança, né? Sim. Porque preservar essa pureza, que hoje, como a Duda disse, ela é muito fragilizada, muito atacada pelas coisas mundanas e erradas, Uhum. né? E às vezes a gente acha que as crianças não prestam atenção, mas elas absorvem muito, né? Sim. A Duda aqui da paróquia, ela agora tá com uma filha, né? E ela postou esses dias nos stories, né? Sempre olhem nos olhos dos seus filhos e mostrem pra eles como vocês querem que eles ajam, sabe? Mostrem o bem, olhem. E às vezes a gente não olha mais nos olhos uns dos outros, muito menos das crianças, né? Não tem esse hábito. E eu imagino Jesus olhando assim profundamente nos olhos, sabe? Vendo a alma daquelas crianças, porque talvez elas nunca nem tinham se sentido Sim. amadas ou nunca viram o bem, né? A É. bondade, a generosidade. E ao verem isso naquelas pessoas que estão ali servindo, em vocês, eles sentem que são capazes, sabe? Que aquela realidade não é a única. Eles têm uma opção, né? Sim. Isso é muito bonito porque é uma extensão da misericórdia de Deus. É. Mostra pra eles que eles podem muito além daquilo que eles vivem, né? O projeto, assim, nas outras realidades missionárias, ele pega com crianças um pouquinho mais novas, né? Ele vai até 10, 10 11 anos. anos, né? E a gente aqui começou até, se estendeu, né? Foi até 14 anos, né? Teve um dia no projeto que foi um desafio muito grande, eles começaram a discutir, começaram a trazer outras questões ali do que além, né? Então, foi um dia que a gente estava com um número um pouco menor de missionários ali. E aí, quando a gente terminou o projeto, a gente ficou, poxa, né, o que que a gente pode fazer para melhorar essa situação e tudo, né? E ele falou, não, realmente o projeto ele precisa acontecer, né? E esses meninos, né, eles precisam do projeto, né? Então, o que que a gente pode fazer realmente, né, para que eles também sejam alcançados, né? Até os maiores, talvez 14 Com anos, né, certeza. ali, né? Então, realmente é um projeto que precisa acontecer, né? A gente precisa também até de mais pessoas realmente que podem ajudar. O que que eu posso fazer? Vamos com a gente, né? Normalmente são quantas Vamos com a pessoas que vão? gente. Pra ajudar. É. Umas 7, 5, É, 5. isso. Porque como ele pega uma idade assim de 3 anos até 14, quanto mais pessoas a gente consegue fazer grupos, né? É. Então a gente consegue trabalhar um grupo com os menores, outro grupo já talvez uma meia idade ali, o outro já com os adolescentes, E né? ali você já trabalha em atividades que revelam as virtudes, ou Isso. Trabalha virtudes, o querigma. Ele é bem amplo, assim, né, de temas que a gente pode abordar. Também em datas especiais, como nós pegamos aí a oportunidade do Dia das Mães, Dia dos Pais. Nós fizemos um momento também com eles, assim, sobre a importância do pai, sobre a importância da paternidade de Deus, né? Porque a gente sabe que, para muitos, esse assunto pai é delicado. é doloroso, né? Então a gente trouxe Deus como esse pai que nos ama, esse pai que cuida, que zela pela nossa vida. Falamos sobre, também no Dia das Mães, trazemos a Sagrada Família, né? Falamos sobre a Sagrada Família, sobre Nossa Senhora. Fomos apresentando para eles que eles têm um pai e uma mãe no céu, né? Então tem momentos, oportunidades assim, né? Que a gente consegue trabalhar alguns temas mais específicos, mas ele dá bastante Mas aí angústia. vocês separam em grupo e cada grupo vocês falam de uma vez? Porque 40 crianças pra É. você. Então, assim, a gente tem um tema principal, né? Por exemplo, vamos supor, a gente trabalhou um sobre a identidade, né? Eles fizeram assim, a identidade deles, a gente falou de como é a nossa identidade também diante de Deus, né? Como que a gente se vê, né? Como que Deus nos vê, a nossa identidade. E aí falou também um pouquinho do que eles querem ser quando crescer, os seus projetos, seus sonhos, a gente já ter isso no coração, né? E aí, a gente, com os menores, a gente trabalhou de um jeito, com os maiores, a gente já trabalhou de uma maneira diferente, né? Então, assim, o tema é sempre o mesmo, mas a dinâmica, talvez a atividade, a gente trabalha talvez mais voltada para a faixa etária deles, né? E é um projeto, assim, que eles gostam muito de brincadeiras, né? Então, assim, no último a gente teve o Alessandra, que tá falando. Alessandro, ele é professor de educação... Alexandre. Alexandre, ele é professor de educação física. Ele precisou de educação física. E aí ele foi acompanhando o projeto. Ele falou que tem vontade de trabalhar alguma coisa assim de esporte com as crianças, né? Então é um projeto assim que tende também a ver a questão sociocultural deles, né? Às vezes
que a gente pode fazer, talvez se tiver alguma pessoa, queria fazer uma ação social no projeto, um dentista, né? Queria fazer um dia, talvez, de uma aplicação de flu ou uma coisa que aí você está trabalhando a dignidade do ser humano, né? Então, é um projeto que tenha esse olhar também do ser humano como um todo. Aquele ser humano precisa cuidar da alma, mas também do corpo, das suas necessidades, né? Da sua identidade, da sua dignidade de ser humano. Né? Então, assim, a pessoa, quero fazer uma ação social, quero fazer alguma coisa dentro do projeto. É muito válido, porque a gente está trabalhando aquela criança como um todo, né? Que precisa ser olhada, precisa ser cuidada. Né? A gente, às vezes, uma família que está precisando de alguma coisa que a gente percebe ali através da criança. Então, a gente já entra em contato, talvez, com a pastoral da família ou com a comunidade Nossa da Ajuda, que tem as questões de ajudar, né, as famílias. Né? Então, assim, é um projeto que a gente tenta articular também com a necessidade do bairro, com a necessidade das famílias, né? E isso ajuda também bastante a paróquia, porque essas crianças podem ir para acampamento mirim, Alguns deles Sim, são, alguns já fazendo. fizeram, isso é muito legal, porque a Uhum. gente consegue abraçar o bairro como uma família mesmo, né? Como uma paróquia que deveríamos ser. A idade é um desafio, né? A distância entre a idade. Tem algum outro desafio, assim, que vocês enfrentam na hora, por exemplo, de convidar as crianças? Ou na hora, até ali na hora da dinâmica mesmo, alguma criança não quer fazer a dinâmica, ou alguma criança que se emociona com uma dinâmica, né? Porque acontece, dependendo do tema, né? De ser um tema mais sensível, né? A pessoa sente da ouvido. Existe algum outro desafio nesse sentido? Acho que o bairro é muito grande, né? É. Então, a gente não consegue ainda alcançar todo o bairro, assim. Acredito que a gente teria que ter um tempo só pra 2 horas, assim, pra chamar todo mundo. Um tempo só pra essas missões de casa em casa, pra fazendo convite. Porque acaba que nós temos ali em torno de meia hora, 40 minutos pra fazer esses convites. Alguns deles já sabem. E agora, sendo na escola, muitos já estudam ali. Então, eles veem o cartaz, eles já têm conhecimento do dia. Alguns já chegam no Alguns dia, já chegam. assim. Alguns já chegam. Vê o movimento, vê a esperando gente, já chega ali, né? Mas eu acredito que tem grande parte ainda do bairro que precisa ser alcançado que ainda a gente não conseguiu ir, né? Sim, quando a gente vai andando, eu não conhecia muito bem, né? Mas aí quando a gente vai andando, tipo, nossa, aqui tem um Enorme. lugar, aqui tem outro lugar, é muito grande. Aí vai Né? entrando. Isso, é muito grande mesmo. Né? E acho que é mais isso E mesmo, também né, tem muitas gente? crianças que são tímidas, então às vezes não abraçam realmente essa proposta do que a gente quer naquele momento. A gente tem que ir percebendo, tendo esse olhar muito atento na verdade de cada um, por mais que às vezes são muitos, mas olhar, mas por que esse aqui tá recolhido ali num canto, o que que tem? Então eu tenho que ir lá pra poder ter uma atenção toda especial pra ele. Então tem uns que requer essa particularidade também. Então, assim, eles estão aprendendo a se relacionar. Assim, então, assim, ainda há muitos conflitos. Muitos de amigos, Então, assim, do bairro, da as escola. brincadeiras que eles estão acostumados, às vezes é uma brincadeira assim que vai bater, que vai, e aí o outro já não gosta da brincadeira, aí aquilo gera uma confusão, né? E a gente tem que intervir assim de uma maneira, né, cuidadosa, mas ao mesmo tempo precisa intervir, né? Olha, vamos ter cuidado com o colega, tudo, né? E aí a gente vai mostrando, assim, é um processo que ainda a gente está trabalhando, assim, né? É um tempo realmente que é de doação, né? Porque ali você tem que estar. E o projeto dura mais ou menos quantas horas? Quanto tempo vocês ficam? Umas 2 horas e meia. Isso. 2 horas e meia. Assim, a gente se para, a gente começa chega antes, antes, né? A gente vai chamando, mas lá na escola mesmo, 2 horas e meia, que as 2 horas, assim, realmente os temas principais, depois a gente faz o lanche, né? Muito bacana. Isso. Bem, meninas, foi ótimo receber vocês aqui. Foi uma conversa que eu espero, né, que gere muitos frutos na vida de quem está nos ouvindo, né? Pra mim, né, eu gostei muito dessa conversa porque faz a gente pensar nesse próximo, né? Realmente nessa inocência das crianças que às vezes a gente não vê, né? A gente esquece. E é muito importante, a gente às vezes não vê tantas crianças aqui na paróquia, né? Então é importante saber que existem essas crianças e que a gente deve acolhê-las. A gente acha que criança não tem assim problema, que não sofre, né? Igual quando acontece lá, criança, né? Vai passar. Mas uma vez a gente trabalhou no acampamento Mirim, que tem aqui na paróquia, né? E a gente viu, nossa, são realidades que a gente nem imagina. A quantidade de criança que sofre por pais que brigam, pais separados, né? E é uma realidade, tipo, assim, que não é deles, né? Que Que tem não que amadurecer rápido com o mundo, como o mundo quer. Sim. Nossa, são histórias assim. Eu lembro que no acampamento Mirim teve uma das meninas, né, que era ali da minha equipe. E aí tem aquela dinâmica do acampamento Mirim que tem
o palhaço, né, que é o inferno, que é o céu, e na hora de escolher ela acabou escolhendo o palhaço, né, que seria o inferno, né, pra escolher. E aí ela começou a chorar, desesperada, eu fui abraçar ela, ela não queria falar. E aí ela falou, não, tia, que minha avó morreu, eu tô com medo dela ter ido pro inferno. Então, olha, assim, a mentalidade que ela teve, uma criança, assim, de 9 anos, 8 anos, sabe? Então, assim, as crianças, elas percebem as coisas. E é muito bonito, assim, vocês apresentarem esse amor pra elas perceberem o bem, né? E não o que é ruim. Sim. Então, a gente queria agradecer a vocês a Ah, disponibilidade. A gente que agradece. O sim, né? Vamos rezar por vocês para que vocês Hum. continuem, né, nessa caminhada da comunidade. A Rafa que tá no terceiro. Chama a gente quando você se consagrar. Tá bom. Pode deixar. Se consagrar. E que vocês continuem nesse processo, né? Seguindo o exemplo da Madre Teresa, né? Que ela seja sempre assim o farol para vocês e que nos momentos difíceis, de dificuldade, Nossa Senhora possa ser sempre o refúgio, né? Que abrace vocês. Que vocês nunca desistam, né? Se precisarem de alguma coisa, a gente também pode ajudar. Obrigada. E pra você que está nos assistindo, o próximo episódio é muito especial. Sim. Olha, vocês não estão preparados pra isso. Tá muito fofo e eu tenho certeza que vocês vão amar. Vocês também depois assistem. Tá Tem bom, mais uma pode surpresa. E foi isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. A gente agradece.